capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Vamos ler a partir do 17. Isaías, capítulo 1, 17, 18, 19 e 20. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, algumas está a refletir, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém? A igreja pode se sentar glorificando ao nome do Senhor. Nós fizemos uma campanha alguns meses atrás, lá no Morumbi, sobre prosperidade, e o Senhor nos dava esta palavra. Ela é muito forte, porque toda a palavra de Deus ela é forte. Primeiro inicia-se Deus falando: aprendei a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem e tratar bem as pessoas. Mas também Deus fala que se nós refletirmos, e se os nossos pecados foram tão vermelhos, se o nosso pecado for o carmesim, era uma tintura muito forte, uma tinta muito forte, que quando caía num tecido não se limpava mais. Mas Deus fala que se tornarão brancas como a lã. Por mais que nós tenhamos errado, por mais que nós tenhamos falhado, cometido erros, por mais no mundo que nós vivíamos, Deus ele é perfeito para tornar branco todo o pecado que nós cometimos. Ele é fiel para perdoar todos os nossos erros, nossas falhas, não importa o que nós fizemos. Mas Deus ele faz duas promessas para nós nessa noite: tornar a nossa vida branca, tornar a nossa vida sem pecado, tornar a nossa vida de amor, tornar a nossa vida com todos os nossos erros e falhas perdoados. Mas ele também fala de uma palavra muito forte: se quiseres e ouvirdes. Que nem todos é obrigado a querer, e que nem todos é obrigado a ouvir. Mas todos aqueles que querem e que ouvem, ele diz, comerão o melhor dessa terra. Então são para todos que ouvem e que querem. Pois aquele que ouve e quer, vai comer o melhor dessa terra, assim diz o Senhor nessa noite. Ele está dizendo, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje, o importante é que você está aqui para ouvir o que Ele tem para nós nessa noite. E Ele nos dá algumas palavras. Ele nos dá algumas palavras para que nós venhamos a refletir. Por isso que Ele diz, argui-me, quer dizer, refletir. Reflete na palavra esta noite. A primeira palavra que Ele nos dá é oportunidade. Todos nós tivemos a oportunidade de um dia ouvir que existia um homem chamado Jesus. Todos nós que estamos aqui, é porque um dia ouviu dizer que existia um Deus. Mas Deus todo ouviram dizer. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, poucos ouviam, poucos queriam acreditar. Mas todos que estão aqui ouviram e creram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E através de ouvir que Deus existe, que Jesus existe, tiveram uma oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. A primeira oportunidade que Jesus nos dá
é de ouvir que Ele existe e de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque no livro de Apocalipse 20:15 diz assim: aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem quer ser lançado no lago de fogo aqui? Ninguém. Conhecer a Jesus, ter a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida e ainda perder essa oportunidade e ser lançado no fogo, isso quer dizer ir para o inferno? Quantas oportunidades Deus tem nos dado? A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, aceitamos a Jesus, temos o nosso nome escrito no livro da vida, quantas oportunidades Ele já tem nos dado de adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, orar a Ele, clamar. No livro de Lucas 15:20 diz assim: levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu em íntima compaixão, e correndo lançou-se a ele ao pescoço e beijou. Fala do filho pródigo que saiu de casa, se perdeu e ele voltou. Na sexta-feira o presbítero pregava a respeito dessa palavra lá no ponto de culto. Então Deus fala nessa noite, primeira oportunidade. Se você ainda não tem o teu nome escrito no livro da vida, é uma oportunidade nessa noite de tê-la. Se você se afastou do Senhor, você foi para um caminho pecaminoso, voltou para o caminho a qual você andava, Deus está dizendo, é noite de se arrepender do que você fez e voltar para os braços do Pai. Quer dizer que o Pai nessa noite está de braço aberto para receber aquele que se perdeu e que nessa noite quer voltar aos caminhos do Senhor. Esse jovem passou lutas, problemas, dificuldade, comia as comidas dos porcos, porque quem conhece Jesus, a palavra do Senhor, e se afasta dele, se afasta dela, vai passar lutas, vai passar problemas, dificuldades, enfermidades. Mas quando Deus tem uma promessa, Ele traz de volta. Ele vai tratar e vai trazer de volta. Quantas pessoas que são pregadores da palavra, missionários, se afastam do caminho do Senhor, mas Deus tem uma promessa para cumprir na vida dessas pessoas, assim como tinha nesse jovem. Mas no coração dele abateu o arrependimento e voltou para a casa do seu pai. Essa noite Deus fala para algumas pessoas. Se você ainda não conhece a Jesus e quer nessa noite ter o seu nome escrito no livro da vida, está dando oportunidade. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, também é noite de voltar, porque o Pai está de braços abertos para receber. Em 1 Samuel 23:7 foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Essa palavra, ela fala de oportunidade, mas uma oportunidade de Satanás. Porque Davi era ungido de Deus, era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas Saul era um rei. Como que Deus vai entregar um homem segundo o seu coração na mão de um rei? Saul diz: nessa noite Deus entregou Davi nas minhas mãos. Nenhum homem de Deus é entregue na mão de Satanás. Se você é homem de Deus, é fiel a Deus, eu tenho certeza, Satanás ele pode rodear, mas você não vai cair nas mãos dele. Como eu, como homem de Deus, posso dizer que Deus entregou um outro homem de Deus para mim executar a vida dele. São oportunidades que nós lemos dentro da Bíblia, mas que não faz parte da nossa vida. Como que Saul poderia dizer que Deus entregou a um rei? Davi tinha a promessa de Deus na vida dele. Hoje Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele entrou numa cidade onde todas as portas estão fechadas. Hoje eu pego ele. Quem é levado
pelo coração maligno, quem é levado pelo um coração vaidoso, Deus não está nele. Deus está naquele que Deus tem promessa. Existem oportunidades que nós temos que pegar. Quantas oportunidades Deus tem dado para nós? Oportunidade de emprego, oportunidade de uma viagem, mas às vezes nós o recusamos. Mas a maior oportunidade que nós temos é permanecer na presença de Deus. A segunda palavra fala de sabedoria. Primeiro Deus dá a oportunidade, nós aceitamos, depois Deus nos dá a sabedoria. E nada mais do que o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, para a gente falar sobre sabedoria. 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Se falando de sabedoria, já se fala de temor de Deus, porque aquele que é sábio teme a Deus. Mas a sabedoria que nós falamos não é uma sabedoria comum de um QI, de um estudo, de um estudioso. Eu posso ter um QI, eu posso ser formado em faculdades, mas se não tiver a sabedoria que vem de Deus, eu não sou nada. A sabedoria que nós precisamos é aquela que Deus nos dá para momentos difíceis da nossa vida. Nós sabemos a dominar a situação. Então não adianta eu ter faculdade se eu tenho um problema dentro da minha casa, eu não sei lidar com ele. O que Deus está dizendo é que a sabedoria que vem dele para nossas vidas são nos momentos difíceis dentro da minha casa, da igreja, no meu trabalho. Eu tenho uma sabedoria a mais do que aqueles que ali estão, para que eu seja diferente no meio deles. A sabedoria no falar, a sabedoria no ouvir. Eu sempre falo, algumas vezes eu já mencionei, o homem sábio é aquele que ouve primeiro para depois falar. O homem sábio é aquele que não se levanta contra aqueles que se levantam contra eles. O homem sábio é aquele que, mesmo diante de muita gritaria, ele se cala e que espera todos falar para depois ele falar. A sabedoria de Deus é diferente da nossa sabedoria. No momento mais difícil, onde nós não achamos saída, soluções, o Espírito Santo de Deus vem nos dar a direção e o caminho. Essa é a sabedoria que nós precisamos de Deus. Em sair nos momentos difíceis, em todas as nossas situações. Há momentos que a minha sabedoria da matemática, da ciência, da geografia não vai conseguir eu resolver uma situação dentro de mim, ou algo que eu estou vivendo. Mas a sabedoria que vem de Deus vai me orientar como eu devo fazer. Então essa sabedoria é que nós precisamos do Senhor. Se nós somos sábios, nós vamos saber agir. Com a sabedoria de Deus, nós vamos saber falar. Sabedoria de Deus, nós vamos saber entrar em alguns ambientes. Sabedoria de Deus, nós vamos saber se posicionar. Sabedoria de Deus, nós vamos saber se vestir, saber andar, se comportar. Essa é a sabedoria de Deus para nossas vidas. Provérbios 3 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela, que é a sabedoria. Aumento de dias há nas suas mãos direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Então a sabedoria de Deus é tudo isso. É riqueza de Deus e honra de Deus. Porque, olha, o homem pode ser sábio, mas se o homem de Deus não tiver sabedoria, quando ele abre a boca para falar, às vezes nós precisamos sair de perto para não ouvir tanta besteira. Então não adianta eu ter um QI de faculdade e não saber o que está escrito aqui. A sabedoria de Deus é para que nós devemos entender as coisas de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. A nossa sabedoria humana é para definir algumas coisas humanas, mas a sabedoria que vem de Deus é para definir e entender as coisas de Deus. Oportunidade, sabedoria.
Eclesiastes 9, do 15 ao 18. Hoje vai ser bastante dentro da palavra, da Bíblia. 9, 15 ao 18. Olha o que significa um homem sábio. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e o cercou, e o levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Um homem com sua sabedoria livrou uma cidade. E aqui nem aparece o nome dele e nem o que ele fez. Para Deus não importa eu subir no pedestal para ser conhecido. O importante é que o que Deus me dá resolve situações. Então aquele homem, através da sua sabedoria, então foi mais forte que lanças, do que espada, do que tudo. Apenas com sua sabedoria ele livrou uma cidade. Da onde veio a sabedoria? Veio de Deus. E às vezes nós nos achamos fortes, poderosos, porque temos algumas coisas. Somos inúteis, somos fracos, somos pobres, principalmente aquele pobre de espírito. Esses são os verdadeiros pobres. Porque Deus está dizendo esta noite que nós temos que ter sabedoria vinda do Senhor. A sabedoria dele nos enriquece. Eu não preciso, esse homem não precisou ter o seu nome escrito neste livro, apenas como um homem sábio. Então não importa aquilo que eu tenha que fazer, eu vou ser reconhecido por aquilo que eu faço. Se eu tiver que praticar algum ato, eu não preciso ser reconhecido pela minha prática. Eu não preciso ser reconhecido por eu ter visitado uma cidade, visitado uma igreja, ou pregado em algum lugar grande. Eu apenas preciso ser reconhecido por Deus, aquilo que eu fiz para Deus, aquilo que o meu compromisso com Deus. Quando nós deixamos de ser bajulados, ou ter que nós queremos que o nosso nome seja acima de todo nome, nós vamos estar mais firmes na presença de Deus. Mas às vezes nós queremos primeiro o nosso nome em outdoor, primeiro o nosso nome escrito em algumas faixas, o pregador fulano vai lá. Nós não precisamos de anúncio nenhum, nós precisamos de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Às vezes tem pessoas que, se não vê o teu nome em algum lugar, não está satisfeito. Não é preciso isso não, irmãos. É preciso o reconhecimento de Deus. Esse Deus deixou bem claro, escrito nesse livro. Um homem que mudou a cidade. Agora, o que eu tenho feito para mudar a minha casa? O que nós temos feito para mudar a sua casa? O que você tem feito? Qual a atitude que nós temos tomado para mudar a minha casa, no meu trabalho, ou até dentro da igreja? Vamos esperar ser reconhecidos primeiro? Não precisamos disso. Honestidade. Gênesis 27 fala de um homem chamado Jacó. 27, 11, 12. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E sua mãe disse, e disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai, traze-me. Que tipo de honestidade é essa que nós vimos dentro da Bíblia? Jacó sabia do perigo que iria acontecer, porque ia enganar o seu próprio pai. Ele sabia que quando fosse na presença do seu pai Isaac, o comportamento, a pele
era diferente de Esaú e de Jacó. Esaú era peludo, mas a sua mãe, ao invés de corrigir o filho, ou de ouvir o que o filho estava falando, e olhar para a situação a qual estavam vivendo, e compartilhar com aquela mentira, a mãe incentivou o filho a fazer. Foi comparsa, foi participante do erro cometido. Jacó ainda alertou a mãe: mãe, mas nós vamos passar por enganador, nós vamos enganar meu pai. Aonde é que aprendemos isso? Fazer alguma coisa para enganar nossos pais ou enganar o Senhor? Será que isso vai ficar livre diante de Deus? As atitudes que tomamos. Rebeca, ao invés de chamar a atenção do filho, concordar com o filho, e não fazer aquilo que ele estava planejando a fazer, não, ainda não sou. A maldição que vai cair sobre você, que recaia sobre mim. Mas acontece que os dois foram amaldiçoados, porque sabia que estava enganando o seu próprio pai. Tem mãe, tem pai, que ao invés de ajudar o filho, porque tinha uma promessa sobre Jacó, de o mais novo reinar sobre o mais velho, mas era no tempo de Deus, era no trabalhar de Deus, mas ela queria que fosse mais rápido, ela queria que já aquilo acontecia, porque Esaú ia ser abençoado pelo seu pai, e não Jacó. Às vezes nós atropelamos, e queremos usar Deus. Rebeca quis usar Deus, quis ir na frente, e acabou trazendo maldição sobre esta família. Uma das maldições maiores foi que daquele dia em diante, ela não viu mais seu filho. Ela morreu e não viu mais seu filho, porque ela compactuou com o erro. Mãe, pai, não compactua com o erro dos teus filhos, porque vão pagar juntos. Tem mãe que quer porque quer que o filho seja alguma coisa, porque Deus fez uma promessa, mas a promessa de Deus só vai se cumprir quando Deus cumprir na vida dele. Não pelo teu esforço, ou querer você fazer aquilo que Deus vai fazer. Tem mãe, eu conheci um rapaz que trabalhava comigo. Ele porque queria que o filho dele fosse jogador. O menino cresceu, ele levou para Porto Alegre no Grêmio, levou para Curitiba. Aí um dia chegou um amigo dele e falou para ele, falou: Hélio, deixa teu filho viver a vida dele. O teu filho não gosta de futebol, quem gosta é você. É você que é fanático por futebol, não teu filho. Deixa ele viver a vida dele, a vida que ele escolheu. Hoje o menino mora em Curitiba, casou, tem os seus sonhos realizados. Às vezes nós forçamos como pai, queremos alguma coisa que os filhos façam, mas nós temos que deixar que ele também escolha aquilo que é bom para ele, aquilo que vem de Deus para ele. Às vezes a mãe quer que o filho canta, às vezes quer que o filho toque, às vezes quer que o filho seja um pregador, e fica cobrando aquilo. Ore a Deus e vê o que Deus tem de melhor para ele. Vê o que Deus tem de melhor para ele. Não era momento de Rebeca fazer isso, mas ela achava que a oportunidade ia se perder. Mas o filho ainda avisou: mãe, nós vamos enganar o pai. Não seja um enganador, não seja um mentiroso. Não passe a mão, não ajude teu filho a cometer mais erros. Corrija. Está errado, está errado. A palavra de Deus é assim, sim, não, não. 1 Samuel 15, 13. 1 Samuel 15, 13.
Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este dos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Quando Samuel ouviu a palavra de Deus, para que Saul, ele fosse derrotar um exército, para destruir os amalequitas. E Deus ordenou a Saul que matasse todos, homens, mulheres, crianças e animais. Uma coisa é você obedecer a Deus, e outra coisa é tentar enganar a Deus ou o homem de Deus. E ele usa ainda a palavra de Deus. Saul ainda usa a palavra: pois bendito tu do Senhor, executei para o Senhor. Mentiroso, homem de Deus, mentiroso, ungido de Deus, mentiroso. Será que a mentira ainda anda na boca de homem de Deus? Mas tem coisa que Deus não deixa ser enganado. Para Deus ninguém engana. Eu posso enganar qualquer um, menos Deus, e muito menos profeta de Deus. Certamente Samuel, chegando a Saul também bem sabe, escondeu tudo. Mas de homem de Deus ninguém esconde, porque Deus é com o homem de Deus, e o homem de Deus está com Deus. E tem pessoas que têm o ouvido. Vocês sabiam que tem pessoas que têm o dom de ouvir? Eu estou aqui, eu posso ouvir você falar mal de mim ali dentro. Deus apaga todas as vozes, mas eu só ouço uma que vem da boca de alguém que está falando mal de alguém. Samuel tinha esse dom de ouvir. Ele ouviu o mugido dos bois. Aonde estavam esses bois se ele não viu? Saul, quem é você para enganar homem de Deus? Quem é você para enganar Deus? Para mentir para o homem de Deus? Ainda usou a palavra de Deus: eu executei tudo aquilo que Deus mandou eu fazer. Como nós somos mentirosos. Nós recebemos a ordem de Deus, recebemos o favor de Deus, a palavra de Deus, mas não cumprimos o que Deus manda nós fazer. Nós, igreja do Senhor, estamos mentindo para nós mesmos. Tudo que Deus manda fazer eu faço. Nós somos mentirosos. Tudo que Deus mandar executar eu executo. Nós somos mentirosos. Pois não há um justo sobre a terra. A Bíblia diz que não há um justo sobre a terra. Então vamos meditar, refletir, que é a palavra de Deus nessa noite. Reflete naquilo que nós estamos fazendo, porque não vamos enganar ninguém. Mais cedo ou mais tarde a casa cai, e é feio a queda. E lá em Êxodo 20, 15, que diz a palavra: não furtarás. Sermos honestos. Um homem de Deus, ele precisa ser honesto. Não importa a sua classe, não importa o teu conhecimento, não importa o teu grau de escolaridade, a tua cor. O homem de Deus tem que viver a palavra de Deus, tem que ser honesto. A honestidade é a terceira parte que nós alcançamos. Depois que temos a oportunidade, sabedoria, aprendemos a ser honesto, agora nós vamos semear. A semeadura, e a quarta, Gálatas 26, 7 e 9. Gálatas 6, 7 e 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deus, Ele não deixa se escarnecer.
Por tudo que o homem semeia, isso ceifará. Porque o que semeia da carne ceifará. O que é semear da carne? Prostituição, fofoca, que sai da boca, estamos falando, mas principalmente a fornicação e a prostituição, que é usado pelo corpo, é a carne. Terrível é aquele que ouve a palavra de Deus e ainda continua fazendo. Ao espírito maligno da enfermidade, porque você fez parte com Satanás e demônios. Porque quem não está na palavra de Deus faz corpo com o diabo. E ele vai mais cedo e mais tarde ele vai cobrar isso. Tudo aquilo que nós ceifamos, que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que semeamos, nós vamos colher. É a palavra, é a semeadura. Se eu semeio pouco, eu vou colher pouco. Se eu semeio bastante, eu vou colher bastante. Se eu faço uma horta na minha casa com 3 metros quadrados, eu só vou colher aquele com 3 metros quadrados. Mas se eu planto um alqueire, eu vou colher de um alqueire. Se eu planto 10, eu vou colher 10. Então aquilo que eu semear, eu vou colher. A obra de Deus é a mesma coisa. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Ele vai nos recompensar. Tudo aquilo que fazemos para a obra de Deus, Ele vai nos recompensar. Mas se fazemos de todo o nosso coração. A semeadura. Às vezes nós pensamos, mas aquele que não é nem crente, aquele que nunca foi à igreja, mas ele é tão abençoado. Você já viu o que ele faz? Para ele ser abençoado? Não precisa ser crente, não precisa ser cristão para abençoar as pessoas, para abrir a mão. É a lei da semeadura. Plantou, colhe. Você plantou, colheu. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu tenho um irmão, já falei isso uma vez aqui, que ele é bem próximo, tem uma empresa, começou do nada. Mas o que ele ajuda? Ele foi presidente do Lar dos Zelinhos, pegou lá com uma dívida tremenda, com 2 anos ele cobriu toda a dívida, pintou tudo o Lar dos Zelinhos, colocou móveis em todos os quartos, renovou, e quando entregou, ainda entregou com dinheiro sobrando. Porque ele primeiro, ele aplicou, depois ele mostrou para a comunidade o que estava acontecendo, prestou conta. Não é crente, mas é honesto, fez as coisas corretas, fez as coisas certas, e Deus prospera ele todo dia na vida dele. E nós, crente, cristão, que devemos honrar a Deus, que é a promessa de Deus na nossa vida, de ter o melhor dessa terra. Deus falou no início, de nós comer o melhor dessa terra, e às vezes não abrimos a mão para nada, às vezes nem para cumprimentar o irmão nós abrimos a mão. A promessa de Deus é para os filhos de Deus, ter o melhor dessa terra, e às vezes passamos necessidade, luta, porque deixamos ou não ouvimos a palavra de Deus. 2 Coríntios 9:6, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, aquele que semeia com fartura, colherá fartamente, é a lei da semeadura. Então vamos semear. Nós estamos lá no Morumbi trabalhando, nós já ganhamos já muitas coisas, porta, tinta, e algumas das pessoas que nos ajudou, não é cristão, mas me ajudou. Estamos precisando lá de mão de obra, estamos trabalhando, amanhã vai começar a pôr o piso, e lá encher a caçamba de entulho, igual nós enchemos sábado, é semear. Igual os irmãos foram lá trabalhar, está semeando na obra de Deus. Não é para mim, não é para o pastor, que nós, graças a Deus, não dependemos do dinheiro da igreja. Eu tenho meu salário, o pastor também é empresário. Então eu não estou indo lá para ter o meu salário da igreja, eu estou indo lá por amor à obra de Deus, pela promessa de Deus na minha vida.
Não estou de olho interessado naquela igreja para usufruir alguns bens para a minha vida. Eu estou indo lá fazer a obra de Deus por amor a Deus. E todos que estão indo lá é por amor. É por amor. Ainda tem muitas coisas para nós fazer. Tem bastante coisas. Deixei até minha casa. Está eu e minha esposa lá, abandonamos até nossa casa. Até a gente dorme lá. Fica até 10 horas da noite, 11 horas da noite trabalhando, lixando parede. Mas nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos semeando. E tem várias pessoas lá nos ajudando, muitas pessoas. Já ganhamos muitas coisas, muitas coisas. Fogão industrial. Zacário, você foi lá esses dias, nossos irmãos foram lá. Ganhei, olha só, irmão, ganhei um fogão industrial da minha nora, que está aqui, fala que 5 anos, né, Tati? 5 anos. Aí mandei arrumar o irmão Manuel, levanta a mão, Manuel. É um grande profissional, que trabalha com tubulação de gás, propaganda, viu? Aí ele pegou, arrumou, reformou esse fogão. Eu deixei lá guardado. Ficou praticamente uns 4 anos, né? Guardado, enferrujou, ficou lá. Falei, um dia vai servir. Quando abriu a igreja, abriu as portas lá em cima, nós lavamos, limpamos, está lá. Nós estamos fazendo almoço, fazendo janta, ganhamos um bujão de gás, então ganhamos uma cesta básica. Irmãos, nós estamos sendo já abençoados, antes que as portas já se abriram, mas no mundo espiritual as portas já estão abertas. Agora precisamos lá de profissionais, para nos ajudar a colocar o piso amanhã. Então às 10 horas da noite, nós estamos lá trabalhando. Quem estiver interessado, em nome de Jesus, vai lá, viu? Se colar, colou, né? Amém, glória a Deus. É obra de Deus, irmãos, né? Mas tem uns caras sabão, viu? Tem uns caras sabão, tô de olho nos caras aí, viu? Não adianta baixar a cabeça não, viu, Reinaldo? Não adianta não. Vai chegar a tua vez também, viu? Mas, irmão, é gratificante. É gratificante, às vezes você vai deitar meia-noite, 1 hora da manhã, cansado, mas quando é 7 horas da manhã, você já levanta, renovado, assim, né, meio renovado, assim, meio cambaleando, mas continuamos a fazer. Creio que mês que vem, agora no início, nós já vamos inaugurar aquela obra, amém? Vai ser bênção para todos, para nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Gratidão, gratidão. Números 14, tem hora aqui. 9 e 10, dá tempo ainda. Gratidão. Números 11, 4 e 6. Número 11, 4 ao 6. Eu vulgo que estava no meio deles. Olha só, eu vulgo. Estava no meio deles. Veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que nos Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e das melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Vemos aqui nessa passagem a murmuração dos israelitas quando saíram do Egito. Mas por que fala de gratidão? Se eles estão murmurando, morreram por murmurar contra o Senhor. Tudo aquilo que nós passamos, que nós vivemos, nós lembramos de onde nós passamos, da situação que nós vivemos, dos bons momentos que nós tivemos. E eles se lembraram da comida. Se lembrar das coisas boas que nós passamos e agradecer a Deus por aquilo que vivemos é gratidão. Não podemos murmurar como esses fizeram. Eles murmuraram porque eles fizeram uma comparação daquilo que eles viviam lá no Egito, agora vivendo na presença de Deus. Quando eu ainda não conhecia Jesus, nós passava noites e noites nas baladas, final de semana era só churrasco e bebida. Depois que eu vim para Jesus, as coisas estreitou um pouco. As coisas se estreitaram.
Tive uma época que meus filhos começaram a fazer faculdade, porque o Senhor tinha ordenado para que eles fizessem faculdade. Chegou no mês, eu recebi o meu pagamento, dava R$464. Somando a faculdade do meu filho, 463. Aí eu tinha que tirar meus dízimos, tirar o dízimo e ainda pagar a faculdade, fora a despesa do mês. Peguei o dízimo, tirei, levei o dízimo na casa do Senhor. Na segunda-feira, eu recebi um telefonema. Era uma proposta de um trabalho, além do meu trabalho, uma extra. E essa extra, ela cobriu todas as minhas despesas. Primeiro, eu ouvi a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? A gente nem precisa ouvir, é ser fiel. É ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. E crer e ter fé que Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então não precisa nem eu ler a Bíblia, e nem eu fazer um voto com Deus. É só ser fiel e crer na palavra de Deus. Tirei os dízimos primeiro, a primícia. E aí, passando o mês, tinha dia que chegava em casa, uma situação tão difícil, que tinha 2 ovos para 5 pessoas. Falei isso já uma vez. Tinha 2 ovos para 5 pessoas, era o nosso almoço. Foi como os israelitas. Mas em nenhum momento nós murmuramos da onde nós viemos, que a mesa era farta. Eu vivia no mundo, como eu vivia no Egito. O Egito é mundo. Eu vivia nas baladas. Então era momento de eu murmurar: Deus, mas lá eu tinha tudo isso, e agora que eu estou te servindo, eu estou dividindo 2 ovos com 5 pessoas. Mas nós oramos, agradecemos a Deus por aquele alimento, e o Senhor nunca mais nos deixou faltar necessidade e ao alimento sobre a minha mesa. Era preciso passar por aquela situação. Às vezes é preciso nós passar por um momento difícil para ver se da nossa boca sai murmuração. Porque é muito bom viver na abundância, é muito bom viver a mesa farta. Mas chega em casa, olha para a mesa e não vê nada. Aí tem pessoas que pegam um pouquinho de comida que tem, só tem essa porcaria aqui. Só tem isso para você preparar para mim hoje? Tem machão de cozinha, né? Tem gente que é assim, né? Porque quando tinha mesa farta, é uma coisa. Quando está na necessidade, Paulo ele fala isso. Paulo ele fala. Ele aprendeu a viver na abundância, na necessidade, na fartura, no sofrimento. Mas ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Deus está falando. Deus está falando. Agradecer a Deus pelo seu alimento. Agradeça, seja grato pelas pessoas que te ajudaram. Lá no Atos dos Apóstolos 3:7, diz assim: agradeça aqueles que te ajudaram. Todos que estenderam a mão para você, agradeça a Deus por eles. Às vezes, num momento tão difícil, foi aquela única pessoa que te ajudou. Quantos problemas teve esses dias no Porto Meira? Quantas pessoas foram te ajudar? Será que você lembrou de pelo menos dobrar o teu joelho e agradecer para as pessoas que foram te ajudar? Seja grato pelas pessoas que estendem as tuas mãos, nem for um copo d'água que Ele te dá. Romanos 12, 6 e 8. Seja grato pelos dons espirituais dos outros. Interessante, né? Lá em Romanos 12, 6, 8. Seja grato pelos dons espirituais. Ah, se não fossem os profetas da casa. Os dons que Deus dá às nossas vidas, às pessoas. Deus distribui os dons. Então nós temos que ser gratos também pelo dom daqueles que louvam, dos que pregam, daqueles que trabalham na libertação, na cura, da palavra.
Nós temos que agradecer a Deus por Ele. E às vezes temos inveja, né? Às vezes queremos fazer o que Ele faz. A Bíblia nos diz que nós temos que ser grato, agradecer a Deus pela vida desses homens, ou dessas mulheres que são usadas por Deus no reteté e tudo, né? E às vezes ainda amaldiçoamos. Isso não é de Deus não. Se o diabo está usando, cuidado, hein? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Aos líderes da igreja. Será que alguma vez você agradeceu a Deus pela liderança da igreja, pelos teus pastores? Isso é gratidão, viu? É ser grato. É ser grato. Lucas 17, 16. Prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu os 10 leprosos. Só o samaritano voltou. Alguma vez você pensou em agradecer a Deus pela cura que Ele te deu? Quando os 10 leprosos foram curados, eles pediram misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia. E o filho de Davi o curou. Apenas um veio, se prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Sabe o que é prostrar aos pés de Jesus? É de noite dobrar nosso joelho e ter pelo menos uns 5 minutos só de gratidão a Deus. Agradecer a Deus pela palavra, agradecer a Deus pelos teus pastores, agradecer a Deus pelo alimento, pela casa que mora, pelo trabalho, pelo teu carro. Agradecer a Deus por Deus suprir as necessidades, por ouvir a tua oração. É ser grato a Deus, agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós, pelos livramentos. Quantos livramentos de morte eu já tive. Mas todas as vezes que Deus falava, eu chegava em casa, dobrava meu joelho e falava: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. É ser grato a Deus. Outro é o amor. O sexto, estou acabando, é o amor. Um padrão de amor. Um padrão que Deus deixa na Bíblia de amor, que é João 3,16. Que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por amor a mim e a você, Ele deu o seu próprio Filho. Esse é o grande amor. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar nossos irmãos. Quantas vezes é falado isso aqui? Amar a Deus, amar a Jesus que não vemos, nós amamos. Mas amar aquele teu irmão que tanto te incomoda é difícil. Aquele teu irmão que te perturba, aquele teu irmão que te provoca, aquele teu irmão lambaio. Não é fácil amar aquele cara que te incomoda. Mas é esses que Deus quer que nós amamos. É esse que Deus quer. Porque é fácil eu amar o Carlos Alexandre, está sempre abraçando o Reinaldo, a gente brinca, o Vitor, o pastor. É muito fácil eu amar aqueles que me amam. Mas é difícil, irmão, você amar aquele que você sabe que fala mal de você. Às vezes nós cortamos volta, porque eu sei que aquele cara não vai com a minha cara. Aí chega no mercado, uma vez eu falei, chega no mercado, vai rir não. Chega no mercado, a pessoa está numa sessão, corta a volta, não quer, evitando aquela pessoa. Fica cuidando. A pessoa está na sessão, está cuidando para não encontrar aquela pessoa. Eu já vi isso no mercado. Que amor é esse? Que amor é esse? Né, Demevaldo? Amar não é compartilhar com as coisas erradas, não é concordar com aquilo que ele faz. Amar é um amor, é um sentimento que Deus coloca no nosso coração pelas almas. É aquilo que está nele, que é o Espírito Santo de Deus, é a pessoa, não é a atitude dele, não é o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Amor é expressar seu sentimento e sendo verdadeiro. É aqui dentro da igreja, é lá fora, é onde for.
Jamais nós vamos fazer igual Deus fez. Pôr o teu filho na cruz por amor a nós. Jamais nós vamos sacrificar o meu filho provando o amor. Não preciso fazer isso. O que eu tenho que ter no meu coração é sinceridade diante de Deus. Amar é amar. Não importa o que ele é, quem ele ou deixa de ser, ou o que ele fez ou o que deixa de fazer. É amar. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, depois vocês vão ler. Se vocês vão ler em casa. É a supremacia do amor. Fala dos dons. Não adianta eu ser profeta, eu ser pregador, eu ser um monte de coisa. Se eu não tiver o amor dentro de mim, eu não tenho nada. Se eu não tiver o amor por aquilo que eu faço, não serve para nada. Se eu não tiver o amor, estando aqui, com toda a garganta, está tudo esculhambada, mas se não for por amor à palavra de Deus, por amor a Deus, não adianta nada. Só vou estar me aparecendo. Não adianta eu querer louvar bonito, se eu não tiver o amor dentro de mim por aquilo que eu estou fazendo. Tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter esse maior sentimento, que é o amor. E o sétimo, esse vai ser forte, viu? É o nome. O seu nome, o meu nome, é o maior patrimônio que Deus deu para nós. Mas por quê? Nós somos conhecidos pelo nome. Se perguntar de mim, ou falar meu nome em algum lugar, vocês vão saber quem eu sou. Se me perguntar na escola, que a irmã trabalha na escola, falar do meu nome, faz 24 anos que trabalho servidor público, ela vai saber quem eu sou, porque as pessoas vão dizer quem eu sou. Agora eu te pergunto, se perguntar o teu nome, onde você trabalha, onde você mora, o que vão dizer de você? Porque cada dia eu fico mais triste, cada dia eu fico mais revoltado, quando eu escuto as pessoas dizer os nomes das pessoas, caloteiro, sem vergonha, mal pagador, e diz descaradamente o nome das pessoas. Você não precisa nem perguntar. Escuta, fulano, escuta, você conhece fulano? É aquele, rapaz, esse cara não paga ninguém. Anda com uma Bíblia debaixo do braço, pregando, cantando, subindo em altares. É o nome do cristão. Esse serve a Deus. Mas que Deus ele serve? Que Deus eu sirvo? É o meu nome. Deus me deu um nome, e esse nome tem que ser conservado dentro da palavra de Deus. O teu nome tem que ser conhecido como homem e mulher de Deus, não como caloteiro, mentiroso. Tem pessoas que não tiram a mentira da boca. É triste, irmãos, quando você fala o nome de um pastor, de um evangelista, as pessoas falam, meu Deus, esse? E começa, e começa, e começa. Às vezes dá vergonha de ouvir tantas besteiras, tantas coisas. Estão em cima dos altares, prostitutos, cachaceiros, os piores exemplos que tem. Eu estou falando porque eu ouvi nesses dias que eu estou trabalhando. É terrível o que você escuta de homem de Deus. É terrível, irmãos. Não vamos pegar isso para nós, não. Deus nos deu um nome, José Joaquim, não sei o que, o meu nome, é o teu nome. Esse tem que ser conhecido como homem de Deus, honesto, sincero, e que vive a palavra de Deus. Não importa o que você tem, não importa se você tem empresa, se você trabalha dentro de faxineiro,
de pedreiro. É o teu nome que tem que ser zelado. Porque quando perguntar quem é fulano das sementes da fé, esse cara aí, a nossa vida tem que estar diante do altar de Deus. Porque não é por falta de ensinar, que aqui tem ensino. Não é por falta de palavra, que aqui tem palavra. É por rebeldia. Quem não quer viver o evangelho, quem não está vivendo o verdadeiro evangelho, é porque não quer. Porque no início da palavra Deus diz: reflete. Porque aqueles que é rebelde, Deus falou o quê? A espada vai descer. Provérbios 22, 21. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O meu nome, o teu nome, tem mais valor do que tudo nessa vida. Porque onde chega uma pessoa honesta, ele é bem recebido. Antigamente, é quem tinha bigode, né? Tinha bigode era homem. Opa, esse. Hoje, nem o que está escrito, nem o que está registrado. Mas a palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Se o homem disser que faz, ele vai fazer. Se ele fez uma compra, ele tem que pagar. Se ele saiu da boca dele uma palavra, tem que se cumprir. Porque o homem de Deus não é por escrito, não é por bigode, é pela palavra. O homem de Deus tem que ter palavra. E honrar, tem que ser honrado. Todos nós aprendemos. Lucas 11, Lucas 1, Mateus, Lucas, Marcos, Lucas. Vou ler a última palavra. Falta um minuto. Lucas 1, 31. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-se-á o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O nome sobre todos os nomes, que é Jesus. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que seguir a Jesus. E seguir a Jesus, eu tirei aqui 7 palavras. Que primeiro ele nos dá a oportunidade, depois a sabedoria. Tendo a sabedoria, nós vamos aprender a ser honesto. Sendo honesto, nós vamos semear. Semeando, nós vamos ser grato. Sendo grato, nós vamos amar. E amando, o nosso nome vai ser conservado. Amém?